Algo mais que você quer falar? Não, eu acho que tem que ter um jogador... Não, para que eu fui perguntar? Ele não vai te deixar falar, o Verso. Ó, Verso, deixa eu só ajudar o menino aqui. Conclua, vai lá. O Verso é Eu acho generoso. que tem que ter a maturidade num elenco jovem, cara. Então eu vejo que ele é um bom jogador para vir agregar para esses jovens e mostrar para eles também um pouquinho de raça, vontade, entendeu? E um cara Então que foi tem que ter campeão essa também no transição. Atlético, né? Um cara que foi No campeão. meu ponto de vista. E um detalhe, Pode falar, Verso. para vocês dois aqui, um cruzeirense, um atleticano, eu sou aquele cara médio volante para tocar a bola fácil. E o que acontece? A saída do Davidson, do Atlético... Davidson. Para mim, um senhor centroavante. O atleta está sentindo a falta dele desde que ele saiu. Eu acho que a chegada do Sacha, independente da idade, com 20, 30, 40, 50 anos, se ele estiver em forma, vai jogar muita bola, porque é um cara de grupo, é um cara que sabe jogar na frente, e todo time de futebol precisa de ter um centroavante que seja um cara que sabe jogar na frente, sabe ajudar, buscar jogo, é exemplo do Caio Jorge no Cruzeiro, viu? Eu acho que é uma boa contratação, e o atleta precisa de um cara para ser essa referência na frente. Tá certo. Mais uma para você, Daniel, meu pequeno Daniel. O torcedor atleticano que está acompanhando a gente, eu faço uma pergunta. Vocês receberiam Savarino de braços abertos? Sampaoli quer o jogador no clube, segundo o canal do Tanaka, que manda um grande abraço. Saba tem contrato com o Botafogo até o final de 2028. Uma boa, e tem um detalhe, tem outros clubes que têm interesse no Saba. Savalizo, né? Como era chamado? É o próprio, né? Savalizo. E realmente tem esse interesse, de fato, principalmente do São Paulo, né? O São Paulo chegou a negociar assim, né? A se interessar, entender como é que está essa situação do Savarino. Eu acho que seria uma excelente contratação, caso de fato vá para frente essa negociação. O Savarino é um jogador que no Atlético, inclusive, fez muito bem. Era considerado titular, né, naquele time. Era ele mais 10, né? Basicamente ele mais 10. E é um cara que no Botafogo foi mais interessante no sentido de sair de jogar pelo lado e ser um cara que joga por dentro também. É mais uma variação que o Sampaoli pode trazer para o time. Então, realmente, seria interessante. Se vier e que não seja tão caro assim, seria interessante. Mas o Atlético não está em tantas condições assim não, viu, Sr. Júnior Brasil? Você está rindo aí? Caiu aqui o celular porque é o seguinte... Você está falando, esse cara tá rindo, tá assim. O que é que você está falando dele? Eu vou beber água. É o Savarino, é o Daniel. O que é que você está assim? O bloco todo aqui é do Atlético. Que hora que eu vou falar do Cruzeiro? Vai começar a beber água. Deixa eu falar. Quando for assim, você me chama. Aqui, ali, você é um cara de pau. Ontem foi um programa só do Cruzeiro, a gente falando sobre isso. Mas eu tenho culpa? Chamado você foi. Você não veio porque eu não quis. Verdade, eu não pude vir, não. Aqui, para de show que você não é Paquita. Eu Verso. E aí, o Savarino? Cara, é um jogador que eu gostaria de ter no meu time também. Eu não sei qual que é a idade que ele está hoje, mas é um jogador extremamente pé quente. Onde ele joga, ele é campeão. E eu acho que quando você quer ser campeão de alguma coisa, você tem que começar a buscar jogadores desse naipe aí. A gente viu o Atlético quando pegou o Alan, pegou outros caras. 29 anos. Pois é, novo. 29 anos para um jogador de futebol que se cuida é novo. Então a gente lembra do Cruzeiro com Dagoberto, com Borges e outros caras mais que foram campeões. O Savarino e outros mais no Atlético, os times ganharam quase tudo que disputaram. Então é isso aí. Se o pessoal conseguir trazer o venezuelano aí, boa sorte, porque o cara é o cara. Eu vou te fazer uma pergunta, Jader Monteiro, pelo seguinte, você é nosso homem internacional, você é nosso homem dos business. O Atlético busca por volantes. O clube apresentou ao Tajeres uma proposta pelo jogador Matias Galarza, paraguaio de 23 anos, segundo o jornalista German Garcia Groba. No momento, o clube argentino avalia as garantias de pagamento da operação. Ou seja, não é tão simples assim, está ele aí. E um detalhe, não é só o Atlético. Está tudo sendo avaliado, contatos verbais. O Flu também está na parada, tem interesse. E aí eu te pergunto, o Atlético, em função de muita coisa que ele vacilou, vamos lembrar a mais recente, o Daniel sabe disso, o Palestino. Está queimando o filme. Você gera insegurança e aí, às vezes, com quem você vai negociar, começa a exigir bem mais do que deveria. É a sensação que a gente tem. Para um time que é SAF como o Atlético e que é grande igual o Atlético, não pode deixar isso acontecer, não. Paga gente. que eu entrego a mercadoria, tem que né? pagar. Paga que ele chega aqui, uai. Não existe isso. Você entra no aplicativo, faz o pagamento lá e deixa o menino vir. Porque se o Fluminense aparecer com um cheque, acredito eu que ele desembarca no Fluminense.
Vamos aguardar. E daqui a pouco tem um bloco do Cruzeiro e nós vamos falar sobre o Tite e muito mais. Tem gente indo embora já do Cruzeiro. O Cruzeiro já está, fazendo rescisões. Mas ele veio hoje aqui para responder. Hoje é Daniel e você. Daniel Mendes, lá do canal Bica Galo. E aí eu te pergunto, Saravia começa a ficar distante do Atlético. Ele autorizou os agentes que trabalham com ele a buscarem outro clube para o ano que vem. Segundo, ele é o homem que mais sabe do Atlético, o Tanaka. Toda hora você olha, tá lá o Tanaka. Segura o gringo ou não segura o gringo, Daniel? Júnior, assim, no caso do Saravia, eu acho que faz sentido essa renovação na lateral direita. Ele tem realmente pedido para os seus agentes já se procurarem outro clube para ele. Inclusive, antes mesmo da temporada terminar, ele já havia conversas nos bastidores de uma possível saída do próprio Saravia mesmo. Agora, a questão, e eu acho que a pedida que ele estava pedindo 2 anos de contrato, o Atlético tinha oferecido só 1. Então, o Atlético queria colocar metas também. E acabou tendo esse impasse, e eu acho que essa última temporada do Saravia talvez não justificaria uma possível permanência dele para o ano que vem. Agora, a questão para mim não tem lateral no mercado. Exatamente. E esse é o ponto, assim. Fala-se muito num possível empréstimo do Natanael. Então, o Atlético teria que olhar para essa posição com um pouco mais de carinho. O próprio Sampaoli está de olho no mercado, por informações que a gente tem, que o Sampaoli busca por um lateral direito. Agora, essa é uma questão complicada. Eu acho que o Saravia, de fato, pode sair sim, mas o Atlético precisa de um lateral direito titular para o ano que vem. Eu sei que você já quer falar, você vai poder falar, mas a pergunta que eu quero te dizer é o seguinte: nessa carência, o Saravia, com tudo, mesmo que o Atlético vá buscar um titular, ele seria um bom reserva. E a gente cogitando o Natanael ser emprestado. Mas o Saravia de reserva não é um mau reserva de jeito nenhum. Ô, Júnior, eu ia falar exatamente isso aí. Por isso que eu dei um toque aqui para falar, dando sequência ao pensamento do Daniel. O Saravia, para mim, é um dos jogadores mais regulares que tem nessa lateral direita do Atlético. É um cara que sabe defender, é um cara que sabe atacar, é um cara que sabe cruzar. Isso, para mim, é fundamental. E um detalhe muito importante: desde que o Sampaoli chegou, boa parte das partidas todas o Saravia jogou, ou como lateral ou como terceiro zagueiro. Então, mostra que o treinador tem a confiança nesse atleta aí. Vamos torcer para que ele permaneça, porque, como vocês disseram, está muito difícil achar lateral nesse país nosso. Parece que passou um vento, levou todo mundo para outros continentes aí, não fica ninguém aqui, amigo. Ventilado o nome do volante Guido Rodrigues, argentino que joga pelo West Ham da Inglaterra. Mas no momento não tem nenhuma negociação em andamento, apesar do interesse de Sampaoli, segundo o canal do Vadson Fernandes. Jader, você que é um homem internacional, tá ele aí, tem que buscar os reforços fora? A gente não está encontrando peças no Brasil? Ô, Júnior, os meninos aqui falaram muito bem a respeito da categoria de base também do clube, né? Se não formar jogador com qualidade na categoria de base, você tem que ir fora buscar. E o mercado sul-americano é um mercado muito bom para esses jovens virem jogar no elenco, jogar num clube grande. Nós temos um exemplo, Cruzeiro também, que trouxe jogadores muito bons sul-americanos para, um exemplo, Arroio, 2 gols aqui na semifinal da Copa do Brasil. Então, se você não tem no elenco, na categoria de base, jogadores que têm qualidade, eles têm que buscar fora e tem que começar a olhar com um olho assim, clínico. Jogadores clínicos e jogadores jovens. Porque se você for no mercado fora, começar a buscar jogador de 30 anos, 31 e por aí vai, eu pergunto não dá para certo. você um negócio, interrompendo aqui, desculpa. Cadê a categoria de base dos clubes? Se você tem o sub-10, sub-15, sub-18, sub-20, 23, por que essa garotada não aparece no time de cima nunca? Então tem alguma coisa sendo trabalhada. Aí eu vou te explicar. Peraí que eu vou te fazer uma explicação só para dizer, porque às vezes você talvez não acompanhe tanto. O Atlético passou por uma grande reformulação no sub-20, que foi um sub-20 fracassado. Caiu pra e aí divisão. virou outra história.
A equipe teve grandes jogadores, Cissé, um jogador que eles buscaram e buscaram bem, peças, jogadores interessantes. Então o time foi reformulado, a gente vai poder ver, como o Daniel disse, as opções dos 3 times do São Paulo. Aí a tendência de aparecer. Você quer acrescentar algo mais para a gente girar? Então olha só, essa é só uma informação rapidinha antes de falar do Vitor Hugo, dar uma atualizada. A árvore continuou balançando no Atlético. Pedro Menezes foi mais um a sair. Era coordenador de performance das categorias de base do Atlético. Ou seja, muita coisa mudando. Ele saiu já tem alguns dias, mas como foram dias de muita informação e muita coisa, a gente não conseguiu nem falar que as mudanças no Atlético estão em ritmo acelerado. E um que ainda não tem situação definida é Vitor Hugo. Fica, não fica, vai ter negócio, não vai, troca de jogadores com o Bahia, talvez não entre dinheiro, mas jogador para lá, jogador para cá, é rapidinho, pai, bola. Vitor Hugo, tem que ter dinheiro? Não tem, é só troca de jogador, Daniel, e ele tem que ficar, é importante, ele fez por merecer, apesar daquele pênalti que foi uma lambança no final. Realmente, viu, Júnior, eu compactuo que realmente o pênalti foi um lance bem questionável nesse sentido. Mas acho que permanece sim, acho que é interessante o Vitor Hugo continuar no Atlético, mas eu concordo com você que eu não envolveria dinheiro. Eu acho que a melhor estratégia para o Atlético, de fato, sem dúvidas, é tentar uma troca com o Bahia, porque os valores que o Bahia pede pelo jogador, que já está numa idade, né, ali acima dos seus 30 anos, é meio alto. Então eu acho que para compor o elenco, para ser um reserva ali da zaga, principalmente pelo lado esquerdo, o Atlético pode sim envolver uma troca pelo Vitor Hugo. E a dica que eu vou te dar, participe do sorteio dessa linda blusa da CSA, loja fábrica de material esportivo. Confecciona as camisas mais lindas, uniformes de bike, uniformes de colégio, de time profissional, time amador. Eles fazem roupa de bike, cada roupa com mais qualidade que a outra. Tem aqui os bolsos, ela é tamanho M, vai ser sorteada nessa sexta-feira. Mande sua mensagem dizendo: eu quero concorrer ao sorteio da camisa, da blusa da CSA e sexta-feira, quem sabe, ela é sua. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.